não posso deixar de falar nesse assunto, porque é de extrema importância, afinal de contas, é o Cruzeiro contratando um treinador que estava até outro dia na seleção brasileira, mega cotado. Infelizmente, o Brasil, o país do futebol e das péssimas análises, é um país que pega alguém que está no topo do topo e em 3, 4 meses transforma o cara num bosta. Esse é o Brasil que a gente vive, a análise de futebol no Brasil é feita dessa maneira. Eu espero não fazer parte disso na maior parte das vezes, tento pelo menos, e de modo que obviamente eu não considero o Diniz um treinador ruim, uma opção ruim, longe disso, nada a ver. Eu acho o Diniz um puta de um treinador, um cara com ideias fodas, que às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, porque é assim com todo mundo que tem uma ideia diferente. Todo mundo que tenta fazer algo que não é a mesma coisa que todo mundo faz, pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. E essa pessoa tem o meu respeito porque ela tem culhão de fazer diferente do que os outros fazem. É o que o Cruzeiro queria trocar de treinador agora? Não, claro que não. O Cruzeiro queria estar ganhando, né? Com os reforços chegando, o Cruzeiro poderia ter melhorado ainda mais o seu desempenho com os jogadores que chegaram e estar, de repente, disputando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Não aconteceu, seria um mágico se acontecesse, porque, porra, é muito rápido, né? Mas, ainda assim, a campanha do Cruzeiro é muito boa, o trabalho está tudo funcionando e tal. Eu tenho as minhas muitas restrições à contratação do Matos, eu acho ele um dos piores dirigentes do futebol brasileiro, se não for o pior, extremamente nocivo, autor de contratos tenebrosos e tal, eu acho ele horroroso como dirigente, porque não tenho nenhuma condição de afirmar qualquer outra coisa, né? Mas os contratos que o Matos faz são assim, inacreditáveis, na minha opinião. E não consigo entender como é que um cara como o Pedrinho não ouviu o mercado para entender e trazer, né? Mas enfim... A contratação do Diniz, cara, ela é uma tragédia do momento do Cruzeiro não tá bem, tem que trocar de técnico, poxa, que merda, com os reforços tinha tudo pra dar certo, mas é uma tragédia boa, cara. Por que é uma tragédia boa? Porque o Cruzeiro não é pra esse ano. O que tá acontecendo com o Cruzeiro é um acaso, é uma sorte, é legal, pode chegar numa Sul-Americana e ganhar, legal, tal, mas não é pra esse ano. O Cruzeiro não projetou isso pra esse ano. O projeto do Cruzeiro é pro ano que vem. Pro ano que vem, com o time que ele já contratou, com dinheiro pra reforçar, e um treinador chegando em setembro, como o Diniz, que é um cara que vai ter 3 meses ali para olhar e falar, Pedrinho, eu preciso disso, disso, disso. O resto aqui eu ajeitei. Eu preciso disso, disso, disso. Você começa uma temporada com um projeto do Diniz, que se o grupo comprar o Diniz, o Cruzeiro tem tudo para no ano que vem, com a condição financeira que ele tem, com a base que ele tem esse ano, com a euforia da torcida de voltar ao lugar devido, né, que é topo de futebol brasileiro, que é onde o Cruzeiro sempre esteve. Você tem uma conexão ali, cara, onde todos os ingredientes estão na mesa. Pode não dar certo a receita. Isso é futebol. Mas os ingredientes estão ali. Um treinador que precisa de um trabalho com maior prazo e ele está chegando antes. Vai chegar antes o suficiente para chegar numa janela e escolher a dedo os jogadores que ele precisa para complementar. Jogadores que chegaram no meio da temporada que vão ter uma pré-temporada, férias, uma adaptação para começar no ano que vem. E uma direção de como o Cruzeiro joga começando a partir de agora. O Cruzeiro não tem nenhuma obrigação esse ano de ganhar um campeonato. O Cruzeiro talvez tenha nesse momento a obrigação de lutar o máximo que ele puder por uma Libertadores e chegar na Sul-Americana, que é um campeonato fácil e que em tese o Cruzeiro tem que enfrentar apenas o Corinthians. Esse é apenas o único adversário que o Cruzeiro tem que olhar e falar, pô, esse aqui é pau a pau. Fora isso, irmão, a Copa Sul-Americana é uma piada. Brasileiro que no dia que o time grande brasileiro levar a sério, vai levar, tá? É que a gente não leva a sério e não tem que levar mesmo, porque é um campeonato de merda. Mas pro Cruzeiro, nesse contexto específico de um time que foi destruído, que os caras não estão presos, que as coisas, etc. Pro Cruzeiro, a Copa Sul-Americana esse ano tem um peso muito grande, como pro Corinthians está passando a ter para tentar amenizar toda a situação do clube, etc. O Diniz, na circunstância que ele está vindo, da maneira que ele está chegando, no momento em que ele está chegando, é um dos melhores cenários possíveis, cara. Se você traz o Diniz em janeiro, você tem um processo até aquilo funcionar. Se você traz o Diniz em setembro, você abre talvez mão de terminar o ano grandiosamente, a não ser que ele consiga logo de cara acertar, mas você vai criando aquele método de jogo e ainda pontualmente fazendo os reforços no final do ano. Então, cara, o Cruzeiro pode estar sendo extremamente beneficiado por uma circunstância onde parece que a coisa é ruim. Tem alguns momentos, algumas demissões no futebol que você olha e fala assim, puta, que merda, você tá demitindo porque não tá bom. Claro, ninguém chama alguém para repetir aquilo que tá acontecendo. Se você chama uma pessoa é para mudar o que tá acontecendo. Só que, cara, não existia momento melhor pro Diniz assumir um clube. E não existe, talvez, um clube melhor para ele assumir do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, além de ter a condição financeira, o Cruzeiro tem uma situação de pressão de torcida e tal, muito parecida com a do Cruzeiro. O Cruzeiro não é um clube com a pressão
midiática e com a pressão de torcida exagerada, como Corinthians, Flamengo, esses times que, pô, você não consegue trabalhar em paz uma semana. O Cruzeiro tem uma certa tolerância. O Cruzeiro tem uma base, sempre teve, né, que forma jogadores. De modo que eu acho que o Diniz tem um perfilzão legal para encaixar ali. O Diniz tem um perfil do Cruzeiro e pode ali também fazer história. Sei que o torcedor do Cruzeiro tá assim, pô, Rick, mas eu tô ressabiado. Pô, o Diniz saiu do Fluminense mal, ele já saiu de outros clubes mal. O trabalho do Diniz, ele começa bom e não termina bem. É verdade, o trabalho do Diniz é longo, porque o Diniz ele tem um problema, pelo que eu ouço nos bastidores, que é o seguinte, ele conhece muito, ele tem uma ideia foda, os jogadores gostam do que ele faz, gostam de jogar o futebol dele, mas ele força muito o treinamento, ele força muito o elenco do time. Ele exige demais dos caras. O treinamento é exagerado, a condição física vai pro caralho e tal. Que é uma coisa que eu acho que o Diniz vai aprendendo, até porque o Diniz é novo, cara. Então você não pode pegar o que você era com 20 e poucos anos e achar que você é o cara com 40. E, obviamente, o Renato não é o treinador que ele era quando ele começou, o Filipão não era o treinador que ele era no Criciúma, e todo mundo vai evoluindo, né? Então, obviamente que o Diniz tem detalhes para corrigir, um pouco da teimosia, talvez, mas, a grosso modo, se tem um time também no Brasil que tem uma característica de que quando ganha, ganha jogando para um caralho, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos times que tem os títulos mais indiscutíveis do futebol brasileiro. Eu costumo dizer isso, que o Cruzeiro é um dos raros times do Brasil, e se não for o que mais tem isso, que o Cruzeiro, quando ele ganha, ninguém discute. Não tem asterisco, não tem aquele, mas ganhou, mas não, ganhou jogando pra caralho. Quando o Cruzeiro ganha, ele passa o rodo. O Cruzeiro é um time que tem essa característica. É uma característica do Diniz. Eu acho, sinceramente, que tem tudo para dar certo, tá? Pode ser que não dê, etc. Claro que aí nessa hora vai vir todo mundo, você falou merda, tal. Mas assim, se eu tivesse que falar lá com o Pedrinho, falar, Pedrinho, ele me perguntasse o que você acha do Diniz, eu falo, do caralho. Ainda mais agora que vai ter todo esse processo que eu tô dizendo. Acho que ele vai potencializar vários jogadores que o Cruzeiro trouxe. Acho que ele vai conseguir fazer pedidos pontuais. O Cruzeiro só não pode cometer um erro, que é o que o Fluminense cometeu, que é de montar completamente o seu elenco sem pensar ele, Cruzeiro. O Fluminense montou um elenco muito apaixonado pelo Diniz depois da conquista, ele montou um elenco totalmente baseado no que o Diniz queria e que não necessariamente algumas peças viriam se não fosse o Diniz. Se o Cruzeiro repetir o erro, o Cruzeiro pode ter o mesmo final de ano que que o Fluminense está tendo esse ano, lá no ano que vem. Então você tem que contratar o que o treinador quer? Sim. Mas você também tem que contratar as coisas que você tem convicção e dizer, treinador, você está aqui para usar a melhor forma possível o que eu te dou. E não para vir aqui falar, eu só trabalho se você me der o que eu quero, porque isso aí quem faz é técnico lá, alguns europeus que só trabalham se derem para ele 200 milhões de euros para gastar. Então, não é o caso, mas eu acho que o Diniz, no Cruzeiro, nesse momento, nesse cenário, eu acho do caralho e acho que pode até pintar uma Sul-Americana. Deixa eu dizer um negócio para vocês, meus amigos. Não dá. Eu tive uma conversa com o Dorival semana passada ou retrasada. E coloquei para ele essa questão de Alisson, de Danilo, ele falou, Jaircy, eu estou repensando muita coisa. Eu falei, vai vir com a convocação sem esses caras. Aí ele anuncia, primeiro nome, Alisson, é para cair da cadeira. Aí Danilo, Marquinhos, Paquetá, ninguém suporta mais esses caras. Pode tirar, Rodrigo, pode tirar da tela aí, deixa só o Jaircy Carvalho aqui. Ninguém suporta mais esses caras, porque realmente essa não é uma seleção do povo, né? O cara convoca o William para passear. Aí você imagina, vai convocar o William, agora vai dar uma chance. Nem convoca o William. É bom pro Cruzeiro, é ótimo, mas não dá para entender. Como é que você convoca o jogador para 2 jogos anteriores e não coloca em campo? Você imagina, ele vai viu o cara no treino, vai convocar para os próximos jogos. Não, ele não convoca. É preparar essa molecada. O Brasil não vai ganhar a Copa mesmo em 26. Preparar essa molecada para 2030. E o Brasil não ganha a Copa tão cedo. Seleção brasileira é o quê? Momento. O momento do melhor jogador, mas nunca é. Eles nunca convocam o momento. O Alisson, braço curto, toma gol toda hora. Não pega uma bola. Uma bola defensável ele não pega. Tá de sacanagem. Neymar nunca jogou porra nenhuma na seleção. Vamos falar a verdade? Vou usar até esse termo. Nunca jogou porra nenhuma na seleção. Contra um time grande, contra a seleção grande, nunca fez nada. Jogar contra a Bambala e ele matar, até eu jogo, pô. Meter gols, 5 gols em Singapura, 5 gols na Coreia. Sou artilheiro da seleção. Até eu, pô. Craque ele é. Nós nunca dissemos que ele não é craque. Mas nunca fez um grande jogo pela seleção contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a Holanda, contra a Argentina. Nunca jogou porra nenhuma. Gente, meter gol em Singapura, Arimaté e Bambala até eu medo. Eu não gosto muito de interferir no trabalho das pessoas. Eu respeito muito o Dorival, gosto muito dele. Né? Cabe a ele, que ganha uma fortuna por mês, convocar a seleção, mas está convocando mal. E está sendo incoerente. Se você leva o William para 2 jogos e não põe em campo, a gente imagina que ele vai convocar o William nos 2 próximos jogos e colocá-lo em campo. E não é isso que a gente está vendo. Não convocou o William. Bom pro Cruzeiro, viu? Graças a Deus. Cruzeirense, acende uma vela e graças a Deus. Porque o jogador volta da seleção estragado.
A escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Vasco no domingo está em dúvida devido a uma lesão na coxa de Cássio. O goleiro está sendo avaliado de perto pelo departamento médico e fez trabalho de recuperação nesta sexta-feira. João Marcelo, suspenso, já está confirmado como desfalque para a partida. Cássio sentiu a lesão durante o jogo contra o Libertad, mas conseguiu completar a partida. Ele seguirá sendo monitorado e, se estiver recuperado, participará do treinamento no sábado e será relacionado para o jogo de domingo. Caso não consiga jogar, Anderson será o substituto. Quanto a João Marcelo, sua suspensão não acarretará em mudanças na equipe titular, pois Lucas Villalba já atuou ao lado de Zé Ivaldo no último jogo. Cássio foi fundamental para segurar o empate contra o Libertad e tem sido peça importante na equipe, com 22 partidas disputadas até o momento. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!